Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do provável escalação da Raposa hoje no jogo contra o Vila Nova, a respeito também do caso envolvendo o Cruzeiro, que anunciou uma parceria com a XP Investimentos para fazer o lançamento de ações do clube na Bolsa de Valores e também quanto tempo deve demorar para isso acontecer, além também do caso envolvendo o projeto de clube empresa, onde o Cruzeiro fez um informativo sobre o projeto e que explica assim cada mudança, que vai acontecer, com algumas bem interessantes que eu queria trazer aqui para vocês. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o João Carlos, muito obrigado aí, João, por ter comentado, valeu demais. E o outro para o Comercial J5, não sei o nome dele, enfim, foi um dos primeiros a comentar no vídeo de ontem, então muito obrigado aí para vocês dois. E caso queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, possivelmente devo postar, ou hoje, sábado, mais tarde, eu acho mais provável amanhã mesmo, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês. E nessa sexta-feira não teve vídeo de tarde, porque eu tava com uma gripe, uma febre bem doida aqui, e só consegui agora gravar o vídeo de noite que vai sair nesse sábado de manhã para vocês, beleza? E antes de começarmos, se liga nessa dica. Tem um assunto bem interessante para vocês, que é a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, e assim, uma promoção bem imperdível para vocês, onde estou disponibilizando o link abaixo, as últimas 25 vagas para participar do jogo, que é disponível pelo link do Cruzeiro News. Então você vai lá, dá uma olhada, jogo bastante interessante, você pode montar seu time, convidar, jogar com outras pessoas e até mesmo com seus amigos, jogo bastante legal. E já foram 4 convidados que já chegaram no nível 50, que entraram pelo meu link na descrição, beleza? Então assim, caso você queira jogar, vou deixar aqui o link abaixo com apenas 25 vagas disponíveis e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do jogo de hoje contra o Vila Nova, partida que está marcada para as 16h30, jogo em Goiânia, com o Cruzeiro assim, jogando no estádio do Oba, que é do Vila Nova, e a Raposa atualmente está na 17ª colocação dentro do Z4, acabou entrando com o decorrer da rodada, sendo até que 13 jogos e apenas 11 pontos somados. O Cruzeiro que perdeu o Matheus Barbosa para esse jogo, que acabou saindo do clube, acertou aquela ida dele para o Atlético Goiano, e é o único desfalque do Cruzeiro praticamente para esse jogo. O Cruzeiro deve voltar com a escalação de 3-4-3, o técnico Mozart treinou algumas vezes na semana com essa escalação, e possivelmente ainda tem uma dúvida em quem vai ser os zagueiros titulares, porque vai ser 3, e ainda tem a dúvida em relação ao Ramon, o Rodolfo, o Léo Santos ou o Eduardo Brock. Enfim, ainda tem o retorno do meia Giovani, que tinha cumprido suspensão porque tinha levado 3 cartões amarelos, e também no caso envolvendo o Raul Cáceres, que está totalmente recuperado de lesão e também deve ser titular. Sendo assim, a provável escalação do Cruzeiro terá o Fábio no gol, o Raul Cáceres na lateral direita, a zaga sendo formada pelo Rodolfo, Ramon e Eduardo Brock, na lateral esquerda, entre aspas, ou o Jean Vitor ou o Felipe Augusto, que é como se fosse os alas, o Raul Cáceres jogando pelo lado direito, o Felipe Augusto ou o Jean Lucas pelo lado esquerdo, de volantes, possivelmente o Lucas Ventura e o Rômulo, além também do Felipe, como eu disse, Felipe Augusto na esquerda, de meia ainda vai ter o Marcinho, pelo lado um pouco mais direito, como se fosse um atacante pelo lado direito do campo, o Bruno José, e centralizado o Rafael Sobis, tá? O Cruzeiro ainda vai ter a volta do Marcelo Moreno, mas pelo menos esse primeiro indício aqui indica que ele não deve ser titular nessa partida, mas deve com certeza entrar no decorrer desse jogo, tá? Enfim, vocês, quanto que acham que vai ficar esse jogo de hoje contra o Vila Nova? Deixa aqui sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. E quem acertar, eu vou mandar um salve no vídeo, que possivelmente na segunda-feira, tá? Que dá tempo aí de ver quem acertou e tudo mais. Então na segunda-feira eu mando um salve para quem tiver acertado assim os placares do jogo de hoje. Bom, vamos entrar agora em relação ao projeto de Clube Empresa, onde já na noite dessa sexta-feira tivemos 2 atualizações bem interessantes, tá? Primeiro é que o Cruzeiro fez um informativo sobre o projeto de Clube Empresa e explica assim cada mudança que vai ocorrer dentro da instituição. E lembrando que já no dia 3 de agosto já está uma reunião marcada, onde deve contar assim com vários empresários, torce para o Cruzeiro, diretores, conselheiros, enfim. E para tentar assim, convencer esses conselheiros, o Cruzeiro preparou esse informativo com várias outras questões a respeito do projeto de Clube Empresa, com perguntas e respostas explicando assim como que vai funcionar cada processo para o Cruzeiro se transformar em uma empresa, Enfim, o Cruzeiro que não será vendido vai negociar
49% das ações e manter os outros 51%, mas não é em relação a vender e outra pessoa assumir o Cruzeiro ou algo do tipo, tá? No documento, até a diretoria do Cruzeiro afirma que ainda não há propostas oficiais, por exemplo, para compra de futuras ações da Sociedade Anônima de Futebol, tá? As atividades de futebol, como por exemplo, os casos envolvendo a sede administrativa, o conselho de administração, ainda vai ser os mesmos, não vai ter muitas mudanças, não até ter uma reeleição, e ainda vai ter um CEO e também uma diretoria responsável assim, por fazer toda a gestão e também ter esse meio termo, né, de clube empresa e também de uma sociedade normal, como se fosse igual, com diretores, conselheiros, enfim, que ainda nesse primeiro momento deve ser desse jeito, tá? O Cruzeiro que ainda vai ter todo o dinheiro do Cruzeiro atrelado, por exemplo, a direitos econômicos de atletas, direito de transmissão, vai ser da Raposa, não tem ainda nenhuma ligação, por exemplo, o direito de transmissão e para quem comprou as cotas do time, não, isso vai ficar com a parte institucional do Cruzeiro, como ainda todos os imóveis que a Raposa tem, que se for somar todos ali dá quase 200 milhões de reais, tá? O Cruzeiro tem vários imóveis, alguns em uma das principais regiões de Belo Horizonte. Enfim, os valores das ações da SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, será definido com auxílio da consultoria norte-americana, que é no caso da Alvarez e Marçal. Eu não conhecia essa marca, essa empresa, mas ela é gigante, responsável por várias aberturas de capitais na Bolsa de Valores de Nova York e também, assim, responsável por fusões de empresa para definir quanto que vale o clube, tá? O Cruzeiro ainda que é uma incógnita muito grande, estipulava-se que o Cruzeiro valia 500 e poucos milhões de reais, mesmo com essas atuais dívidas, até o próprio o Vitor Medioli afirmou que o Cruzeiro pode arrecadar até 1 bilhão de reais, mas eu acho que não vai chegar nisso tudo, tá? Eu diria que deve ficar ali entre 600, 800 milhões, até 850, mas não acho que vai ser tão alto assim. Tem que ver também, porque é o primeiro clube do futebol brasileiro que deve entrar nesse processo de clube-empresa, então pode ter uma valorizada justamente por conta disso. 20% dos rendimentos da Sociedade Anônima de Futebol vai ser assim para pagar dívidas do clube. Então, vamos supor que o Cruzeiro seja vendido ali 500 milhões, seria 100 milhões para pagar essas dívidas. Se fosse, por exemplo, 1 bilhão né, de reais, um valor máximo, o Cruzeiro iria tirar 200 milhões para pagar as dívidas somente de curto prazo. Não iria deixar de pagar aqueles quase 980 milhões que tem de dívida, mas iria parcelar e ia pagar a longo prazo. E o resto do dinheiro o Cruzeiro iria investir no clube também e não iria gastar todo esse dinheiro loucamente, até porque o Cruzeiro está na segunda divisão, não compensaria de forma alguma trazer jogadores caros, veteranos, porque já foi a receita do fracasso para 2019. Então, assim, vamos ver como que vai ficar em relação a isso. Um informativo bem interessante, que só falta o presidente da República assinar. Ele já deu vários indícios de que vai, tá? É só questão de tempo e chegar até ele. E agora os conselheiros do Cruzeiro votar se vai ser aprovado esse projeto ou não. Que eu também tenho quase 100% de certeza que vai ser aprovado, porque é uma das poucas salvações do Cruzeiro, tá? O último assunto desse vídeo, também relacionado ao projeto de clube empresa, é que o Cruzeiro fechou nessa sexta-feira uma parceria com a XP Investimentos, que é a maior corretora do Brasil, tá? Diria que até da América Latina. E o Cruzeiro fechou assim, esse acordo para o lançamento de ações na Bolsa de Valores. No caso, o ex-conselheiro do clube, que também era patrocinador do Cruzeiro, tá? Já foi parceiro há muitos anos e que atuou até mesmo na atual administração do clube, no caso o Regis Campos, anunciou nessa sexta-feira que o clube fechou assim, de forma oficial, após várias reuniões, inclusive foram divulgadas algumas fotos, com acerto com a XP Investimentos. A companhia, de acordo com o Regis, ficará responsável por todo esse IPO do Cruzeiro na Bolsa de Valores e para transformar o Cruzeiro em uma sociedade anônima. Enfim, achei bem interessante, bem profissional. Você vê que a XP geralmente só entra... XP que é do Banco Itaú também, tá? XP que só entra em negócios realmente que tem um potencial gigantesco e eles que vão ficar com uma taxa de corretagem do que, por exemplo, o Cruzeiro abrir o capital junto com eles. Quem comprar pela XP, então a XP deve lucrar bastante. Então foi uma forma até interessante do Cruzeiro de atrair um grande banco por trás da corretora, que é no caso do Itaú, e que passa bem mais credibilidade do que se fosse uma corretora menos conhecida e com menos credibilidade, tá? O Cruzeiro deve abrir assim nos próximos meses o capital na Bolsa de Valores, mas que deve ter primeiramente essa parte negociada e depois abrir para o público de forma geral, tá? Até assim... consultor do Banco Itaú, que é no caso o César Grafietti, acho que é isso mesmo, deu algumas respostas a respeito desse processo de abertura de capital e que eu vou ler aqui junto com vocês, tá? E só lembrando que o Regis Campos é dono, assim,
da Encamp, que patrocinava o Cruzeiro até no ano passado, e assim, colocou alguns milhões já no Cruzeiro, tá? Enfim, o ex-consultor, o atual consultor do Banco do Itaú, disse o seguinte, abre aspas, para virar uma sociedade anônima, ação em bolsa vai levar tempo ainda. Você precisa organizar a estrutura, você precisa ter 3 anos de um balanço bem auditado, você precisa ter um período de reestruturação da companhia. Para fazer sentido, você ir para a Bolsa de Valores, fecha aspas. Então, assim, mostrando que não vai ser um processo rápido, até porque não atraria qualquer tipo de investidor, sendo que a empresa é bem nova, a Sociedade Anônima do Cruzeiro, e, por exemplo, com 3 anos o Cruzeiro fazendo uma ação muito boa de o Cruzeiro crescendo, tendo uma valorização, poderia vender até mesmo por muito mais o valor do que, por exemplo, se abrisse capital já hoje, iria atrair menos pessoas, porque é uma incerteza, e ainda não sabe, por exemplo, qual o potencial desse negócio de clube-empresa aqui no futebol brasileiro, tá? Ele ainda completou dizendo o seguinte, abre aspas, quando você vira uma empresa de capital aberto, você tem custos maiores do que de uma LTDA ou de uma SAF de capital fechado. Precisa ter uma estrutura robusta para ir para a bolsa, não pode ser qualquer um que resolve abrir capital e ir para lá. É um processo que deve levar muito mais tempo pensar em capital aberto, em bolsa é um processo muito mais longo, de 3, 4 anos. Então assim, não deve ser um processo muito rápido não, tá? Diria que realmente no mínimo aí uns 3 anos, até porque o Cruzeiro pode contar com uma valorização das ações e capitalizar ainda mais. Até achei engraçado que eu tô lendo esse livro da história da XP e já hoje de noite saiu assim, essa notícia de que o Cruzeiro fechou essa parceria com a XP Investimentos. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito boa e só o começo, né, ainda em relação a isso, que o Cruzeiro, por exemplo, só pode negociar 49% das ações do clube e quem sabe daqui 3, 4 anos não mude a lei de projeto de clube-empresa no Brasil, o Cruzeiro possa negociar ali uns 40%, sei lá, 50% valeria 500, 600, 800 milhões, quanto que o Cruzeiro bem mais estruturado, sem dívidas daqui 4, 5 anos, com as dívidas menores, quanto que não poderia valer, né, com essa abertura de capital, e o Cruzeiro mantendo apenas um pequeno percentual e vendendo o resto, tá? Então, é uma capacidade gigantesca, mas tem que ver também porque o Cruzeiro vai ser o primeiro clube do futebol brasileiro a abrir capital, então isso vai dar uma vantagem gigantesca, mas daqui uns, 4 anos, eu vejo que vários outros clubes vão entrar nessa, como por exemplo o Palmeiras em breve também, o Corinthians, Botafogo, o América, o Red Bull Bragantino já está bem, né, nisso, é como se fosse uma empresa mesmo, mesmo sem ter autorização, eles fizeram um excelente trabalho, então tem que ver como que vai ficar em relação a longo prazo, mas o Cruzeiro está muito bem estruturado e espero eu que volte a ser um dos melhores clubes do futebol brasileiro, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito de mais de 40 milhões de reais que podem chegar no Cruzeiro com a venda de uma sede, tá? Notícia confirmada pela Rádio Tatiaia e também pelo Super Esportes, além assim de alguns grupos de torcedores do Cruzeiro, onde fizeram uma carta, enfim, pedindo que o Pedro Lourenço assuma como cargo de diretor de futebol do Cruzeiro, de presidente, que tome responsabilidade no lugar, por exemplo, do Sérgio Santos Rodrigues, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!